Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, um culto de gratidão, um culto de agradecimento pelas nossas vitórias, pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Mais um dia que estamos na presença desse Deus Todo-Poderoso, este Deus que tem nos dado todo o livramento, este Deus que tem nos abençoado dia após dia, esse Deus em quem nós estamos sempre agradecendo, orando e buscando. Vamos também apresentar a vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, a vida dos nossos irmãos, a vida daqueles pelos quais temos intercedido, para que o Senhor continue operando. Também este é um culto de libertação, é um culto onde clamamos a Deus para nos libertar de todo mal, para nos abençoar, para reprimir toda obra do inimigo lançada contra nós nos últimos dias. E vamos iniciar, irmãos, fazendo a leitura dos Salmos de número 147. Salmo cujo salmista é desconhecido e tem na minha Bíblia como título Louvor ao Deus Todo-Poderoso. E nós vamos louvar a este Deus Todo-Poderoso no dia de hoje. Diz a palavra de Deus: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento, não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso na força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor, louva, Sião, ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a tua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostre a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia, aleluia, amém. Irmãos, esse salmo nos revela uma grande verdade, que temos que louvar em todo momento ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom, é amável. Cantar louvores ao nosso Deus é agradável. Quando nós entoamos hinos de louvores e adoração ao nosso Deus, o inimigo bate em retirada, porque o Senhor os amedronta, o Senhor os expulsa, e o Senhor tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz: o Senhor é que vai à nossa frente, quebrando as cadeias, derrubando as muralhas, os portões, para nos abençoar. Este é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, que em todo momento Ele quer nos abençoar. Este é um Deus que edifica Jerusalém, e nós somos o novo Israel de Deus. Nós vivemos na nova Jerusalém de Deus, que são as promessas de Deus para cada um de nós, para as nossas vidas. E o salmista diz mais ainda:
Ele congrega os dispersos de Israel. Ele vai congregar todos os salvos no final dos tempos, quando nos levará em glória para o céu, para estarmos louvando a Deus na sua presença. E o salmista diz mais, irmãos, ele sara os de coração quebrantado. Nós somos o povo de coração quebrantado. Nós somos este povo que busca incessantemente a face de Deus. Nós somos este povo que oramos e falamos com Deus em todo momento. Isto, irmão, não é soberba, não. Isso é um direito que Deus nos deu, é um chamamento de Deus para cada um de nós. Por isso, irmãos, eu sempre digo, nós somos importantes para Deus. Você é importante para Deus, porque foi Ele que te escolheu. Foi o próprio Deus que escolheu a mim e a você para estarmos diante dEle louvando e glorificando o seu nome. Ele continua dizendo, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir, porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente, todo o poder demanda do Senhor nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Para Deus não existem impossíveis. Nós temos que abrir nosso coração e nossa mente na presença deste Deus maravilhoso e colocar diante dele em cada momento as nossas petições, aquilo que clamamos, aquilo que precisamos, aquilo que desejamos que Deus faça com cada um de nós, com os nossos entes queridos, com as vidas pelas quais temos intercedido. Este é o Deus Pai Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Não desanimes, meu irmão, não esmoreças, não deixe que o inimigo entre na sua vida pelo desânimo, pelo abandono dos caminhos do Senhor, mas em todo momento glorificai o nome do Senhor, em todo momento se apresenta diante do Senhor, para que o Senhor continue operando as suas maravilhas. No versículo 11 deste salmo que nós lemos, irmãos, ele diz, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O salmista está dizendo para cada um de nós que o Senhor se agrada de cada um de nós, porque nós tememos ao Senhor e nós esperamos na misericórdia de Deus. Esta é a grande vitória, é a chave da vitória para cada um que crê. Nós esperamos pela misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus está sobre cada um de nós. E o salmista termina lá no versículo 20, dizendo, não fez assim a nenhuma outra nação. Guarde, meu irmão, que o Senhor não fez assim a mais ninguém, a nenhuma nação, porque nós somos escolhidos de Deus. Eu e você somos escolhidos pelo Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para estarmos diante dele, louvando o seu nome, caminhando por ele em todos os segundos das nossas vidas. E isto é, irmãos, maravilhoso. Isto é bênção, irmãos. Não é que nós mereçamos, mas foi o Senhor que escolheu cada um de nós para sermos uma bênção na sua presença. E nós somos abençoados do Senhor. E ele diz mais ainda, no versículo de número 13 e 14, ele diz, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. O Senhor abençoa cada um de nós. Nós somos os teus filhos. Ele abençoa os filhos dos nossos filhos. O Senhor abençoa a minha família, a sua família. Em todo momento se apresente diante do Senhor, clamando,
porque Ele ouve a minha oração, Ele ouve a tua oração. Nós temos é que tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas. E no versículo 14, que dá continuidade ao 13, ele diz: estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. O Senhor diz que a paz do Senhor está sobre nós, porque Ele estabeleceu a paz sobre cada um de nós, sobre o teu povo. E Ele diz: farta com o melhor do trigo. Ele está dizendo que nada nos faltará se continuarmos na presença do Senhor, louvando o teu nome. Ó Deus, abençoa e continua abençoando o nosso sactel, a nossa despensa, Senhor. Que nada possa faltar em nossos lares, em lares dos nossos familiares, no lar dos nossos irmãos, pelas quais temos intercedido e orado. Irmãos, neste momento, vamos apresentar nossas vidas diante deste Deus Todo-Poderoso, apresentar nossas vidas em oração, oração que sobe ao teu trono da glória, onde o Senhor está sentado, onde o teu Filho está sentado à sua direita, intercedendo por cada um de nós, como diz no versículo 7 deste salmo que nós lemos: cantai ao Senhor com ações de graças e entoai louvores ao Senhor da harpa, ao nosso Deus. Nós temos que nos apresentar cantando louvores diante deste Deus Todo-Poderoso e agradecendo pelas tuas maravilhas. Temos sim passado aflições. A Bíblia nos revela que no mundo passeis aflições, mas nós temos o bom ânimo que vem do alto. Nós temos o Espírito Santo que habita em nossos corações. Nós temos o Espírito Santo que nos levanta cada momento de nossas vidas, para que a gente não caia no desânimo, na descrença, que a gente jamais abandone os caminhos deste Deus Todo-Poderoso, este Deus que operava milagres no passado. Ele continua operando milagres no presente e continuará operando milagres no futuro, até que Ele venha buscar a sua igreja, porque Ele se revela, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode todas as coisas e Ele está acima de todas as coisas. Vamos apresentar nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles pelos quais temos intercedido, a vida daqueles pelos quais temos orado incessantemente, para que sejam abençoados, para que sejam libertos. Este é o momento de orarmos ao Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nos colocamos aqui neste momento, Senhor, na Tua presença mais uma vez, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, clamando, Senhor, para que Tu continues, Senhor, operando, Senhor, as Tuas maravilhas em nossas vidas, Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, cada vida, abençoa cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Visita, Senhor, o trabalho dos Teus servos, a vizinhança dos Teus servos, Senhor, e derrama as Tuas bênçãos. Faz mover, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, e que não haja nenhuma força do inimigo, nada que possa nos afastar dos Teus caminhos. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que clamamos em todo momento, Senhor. Sê, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Ó Deus, continua nos abençoando, nos guardando nesta caminhada, Senhor. Continua, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, esquecemos de voltar para agradecer pelas Tuas maravilhas. E este é o momento, é o grande momento, Senhor, em que nos colocamos na Tua presença e agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido um Deus maravilhoso para conosco, Senhor. As Tuas bênçãos têm nos alcançado dia após dia, Senhor. Mesmo diante das aflições deste mundo, Senhor, não tememos mal algum, porque o Senhor nos abençoa.
Como diz o salmista, o Senhor é o nosso pastor e nada, nada nos faltará. É o Senhor que é o nosso pastor, que vai à nossa frente. Pai, coloca um círculo de fogo, Senhor, ao nosso redor. Que nenhuma seta do maligno, que nenhum mal, nenhuma dissensão, nenhum mal falar, nenhuma discórdia, Senhor, que nada possa nos atingir, porque a nossa vida é consagrada a Ti, a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Por isto, neste momento, continuamos em adoração, Senhor, clamando, Pai. Visita, Senhor, visita cada lar aqui representado e vai operando com Teu Espírito Santo, vai liberando mais e mais a Tua proteção, o Teu amor, e como diz o salmista, a Tua misericórdia, Senhor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e mal nenhum poderá nos assolar ou nos tocar, porque a nossa vida pertence ao Senhor. O que seria do homem se não fosse a Tua presença? Há muito já teríamos sido destruídos, mas é a Tua presença que nos levanta, que nos ergue, Senhor, na certeza da nossa vitória, na certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, faz mover o Teu Espírito Santo no meio da Tua igreja, faz mover o Teu Espírito Santo no nosso meio, no meio dos nossos familiares, Senhor, que não haja obras de homens, Senhor, mas somente o mover do Teu Espírito Santo, abençoando cada um de nós, Senhor, com o Teu poder, a Tua unção, que jamais falte o azeite da Tua unção sobre as nossas cabeças, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos, Senhor, a cada momento, Pai. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, e seremos mais alvo que a neve. Ó Deus, quão maravilhoso é estarmos na Tua presença. Aleluia. Glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Pai, clamamos também, Senhor, pela vida dos nossos pastores e dos nossos obreiros, Pai. Abençoa, multiplica a Tua unção sobre estas vidas, Senhor, que estão colocadas à frente do Teu rebanho, Senhor, com a Tua permissão, Senhor, para que possa, Senhor, guiar o Teu rebanho sempre nos caminhos do Senhor, Pai. E é no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Multiplica a Tua unção sobre estas vidas, Senhor, que falem somente de Ti, Senhor, com humildade, que não haja, Senhor, obra de homens, Senhor, mas seja a Tua obra poderosa no meio da Tua igreja. Clamamos também pelos nossos obreiros, Senhor, nossos evangelistas, Senhor, nossos diáconos, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, à frente da Tua obra, com a Tua permissão, Senhor, que eles possam continuar nesta caminhada, abençoando o Teu povo, Senhor, abençoando o Teu rebanho, Senhor, porque somos ovelhas do Teu rebanho. Não somos ovelhas, Senhor, de rebanhos de homens, nem de rebanhos deste mundo, mas somos o rebanho do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, e nós somos o novo Israel de Deus. Estamos nos preparando cada dia mais para um novo céu e uma nova terra abençoada pelo Senhor. Deus, não permita que em momento algum nos afastemos dos Teus caminhos. Não permita que em momento algum, Senhor, possamos ser tocados pela obra do maligno, Senhor. Coloca, Pai, um círculo de fogo ao nosso redor e que nenhuma seta do inimigo possa nos atingir, Senhor, sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre tantas vidas pelas quais temos intercedido.
Tu, Senhor, conhece cada uma, Senhor. Muitas vezes até esquecemos, Senhor, em nossas orações de colocar todas estas vidas diante de Ti. Mas Tu, Senhor, não esquece de ninguém. Como diz o salmista aqui no versículo 4, Tu conta o número das estrelas e chama cada um pelo seu nome. Pai, esta é a Tua misericórdia, Senhor. Tu conheces cada um de nós pelo nosso próprio nome. Tu chama cada um de nós pelo nome, assim como cada estrela do céu Tu conheces, Senhor, e as chama pelo nome. Este é o Teu povo de Israel. Este é o povo feliz que pode Te louvar em cada momento. Ó Deus, como é maravilhoso estar diante de Ti, Senhor. Continua operando Suas maravilhas sobre as nossas vidas. Opera as Suas maravilhas, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre os Teus missionários que saiam por este mundo afora, Senhor, a pregar a Tua palavra em todo tempo, Senhor, a fazer com que vidas se convertam em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e possam ser salvas, Senhor, de toda a obra do inimigo, Pai. Ó Deus, continua nos abençoando e nos guardando, Senhor. Continua, Senhor, se agradando de cada um de nós, Senhor, porque, Senhor, nós tememos e esperamos em Ti, Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós profetizamos, Senhor, que Tu és o Senhor desta nação, Senhor. Que o Brasil seja uma nação feliz, que possa, Senhor, se converter dos seus maus caminhos e declarar que só o Senhor é Deus, e aceitar Jesus em seus corações e se transformarem, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, este é o clamor que nós levantamos, mas também levantamos por cada família que assiste e participa desta live, Senhor, que aqui chegou em momentos de grande aflição e dificuldades. Eu não sei o que se passa, Senhor, com estas famílias, mas Tu sabes, Senhor. E neste momento nós profetizamos a Tua vitória sobre estas famílias que chegam aflitas, Senhor, aqui nesta live, clamando a Ti, Senhor, confiando no Senhor e buscando a Tua face, na certeza de que serão vitoriosos, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós podemos declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará ajudando. E como diz o Teu servo Jó, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Cada um de nós sabe que o nosso Redentor vive. Irmão, declara com a sua boca neste momento: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre esta terra para nos abençoar, para nos levar, Senhor, até a Tua glória nos céus, Senhor. Este é o nosso Deus, é o Deus abençoador, o Deus que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, continua operando neste momento sobre cada vida, Senhor, participando desta live, Senhor. Recebe agora, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração. Ó Senhor, nossos hinos cheguem ao trono da glória, como incenso agradável a Ti, Senhor. Irmãos, agora vamos louvar ao nosso Deus. Vamos abrir nossas bocas, nosso peito, nosso coração e glorificar o nome do Senhor, louvando e cantando esses hinos maravilhosos. É no nome de Jesus que nós agradecemos, glorificando cada dia mais o Teu nome. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar, Senhor. Declare:
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é Senhor, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Declara Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, acima de tudo e de todos. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A verdade vai sempre reinar. Aleluia. Terra e céu glorifiquem o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre, sempre reinar. Terra e céu glorifiquem o teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, para sempre, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado é o teu nome, digno tu és, Jesus. Aleluia, tu és digno, papai. Nós te adoramos. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu. Declare ao Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração, aleluia, do amor que faz mudar o mundo. Declare de novo. Digno, digno desta canção, só tu és, Senhor.
digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Ele é digno, digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Esse nome poderoso, nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Cante. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo Ele é, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare ao Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és, somente tu és. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo Ele é, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu Coração do amor que vai mudar o mundo. Santo Ele é, declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos de ti, papai. Enche-nos de ti. Dando continuidade ao nosso culto, após estes louvores de adoração a Deus, vamos fazer a leitura do texto que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Na minha Bíblia tem como título O Novo Céu e a Nova Terra.
Diz a palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ó Deus, fala, Deus, em cada coração aqui esta noite, com esta palavra apocalíptica que fala do final dos tempos, um final com novo céu e nova terra, Pai. Ó Deus, queremos ouvir aquilo que Tu tens para cada um de nós, o que agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, só para entender um pouco alguns capítulos finais do livro de Apocalipse, nós vemos que no capítulo 17, de 1 a 18, ele fala da Babilônia espiritual. É um sistema religioso mundial, falsas religiões, falsos profetas, falsos ensinos, tudo que já acontece nos dias de hoje e que será destruída pelo próprio homem. No capítulo 18, de 1 a 3, ele fala da Babilônia comercial, a terra de atuação do anticristo, que será destruída por Deus. Fala do mundo ímpio, do mundo comercial, um mundo de coração materialista, um mundo afastado dos caminhos de Deus, e será tudo destruído. No capítulo 19, de 1 a 16, anuncia a segunda vinda de Cristo e a volta de Jesus em glória. Grande momento em que o Senhor virá buscar a tua igreja. E no capítulo 20, fala dos santos ressuscitados, o juízo do grande trono branco, a vitória dos que venceram, a vitória daqueles que foram fiéis a Jesus até o final da vida. Fala da nossa vitória. E aqui chegamos, irmãos, ao capítulo 21, onde estamos na parte final do livro de Apocalipse. E o capítulo 21 fala sobre a promessa de Deus de novo céu e nova terra prometida para cada um de nós. É o penúltimo capítulo do livro de Apocalipse, irmãos. E logo no versículo 1 que nós lemos, ele fala em novo céu e nova terra, porque o primeiro já foi destruído, a primeira terra já passou, o mar não existe mais, é o que a palavra de Deus está dizendo, já não existe mais o mar. E no versículo 2 ele diz ainda: também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade onde habitaremos com Ele, onde louvaremos a Deus com Jesus Cristo. Esta é a promessa apocalíptica para aqueles que venceram. E no versículo 3 ele diz: então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens,
É Deus confirmando a sua presença, o seu tabernáculo junto com os homens. E diz aqui de importante que Deus habitará com eles. Deus habitará com cada um de nós diretamente. E ele diz mais, eles serão povos de Deus. Irmão, olha a importância. Nós somos e seremos e continuaremos sendo povo de Deus, se continuarmos fiéis à tua palavra. E depois ainda termina esse versículo 3 dizendo, e o Deus mesmo estará com eles. É o próprio Deus que estará com cada um de nós nestes momentos difíceis, mas de alegria, porque é a vitória do cristão, é a vitória daquele que confiou e que creu na palavra de Deus e que jamais se afastou dos teus caminhos, a vitória daquele que sempre buscou a face do Senhor. E um dos textos bonitos que nós temos está no versículo 4, em que diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, toda lágrima que um dia você, eu e todos nós derramamos na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Ele mesmo é que vai enxugar as nossas lágrimas. O próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. E Ele diz, a morte não existirá, não existirá mais morte. Estaremos na vida eterna com nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E não haverá morte, e não haverá luto, irmãos. Se não tem morte, não tem luto. Nem pranto, não haverá choro, porque Deus enxugou todas as nossas lágrimas. E não haverá dor, porque as primeiras coisas se passaram. A dor não existirá mais, porque estaremos todos alegremente louvando Deus com o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Sem morte, sem luto, sem choro, sem dor. Porque tudo se passou, eis que novo céu e nova terra se firmará, e nós, os vencedores em Cristo Jesus, estaremos ali com toda a intimidade com Deus nosso Pai, aquele que um dia nos escolheu para estarmos louvando o teu nome. Esta é a promessa de Deus que está no livro de Apocalipse, irmãos. Esta é a grande promessa do Senhor para os vencedores. E aquele que permanecer fiel até o fim receberá uma coroa de glória que o Senhor já tem preparado. Esses são os vencedores. E nós somos este vencedor escolhido por Deus. E no versículo 5, irmãos, ainda no versículo 4, ele diz, que não haverá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, e Deus mesmo estará conosco. E no versículo 5 ele diz, aquele que está sentado no trono disse, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É Deus dizendo, escreve, porque não existem promessas mentiras, mas são palavras fiéis e verdadeiras que se cumprirão na vida de todo aquele que crê, na vida do cristão, do crente, na vida daquele que não se desvia dos caminhos do Senhor, na vida daqueles que não pecam em todo momento, mesmo conhecedores do pecado, que vai estar lá no último versículo que nós lemos. No versículo 6, o Senhor repete para que todos possam ter a certeza. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, o fim, o primeiro e o último. E eu, a quem tem sede, darei da graça, da fonte de água viva, da água da vida. Esta promessa já vem em todos os tempos, Deus oferecendo para cada um de nós água da vida. E quem beber desta água jamais terá sede. Irmãos, isso é maravilhoso para a minha vida, para a sua vida. Nós temos que parar definitivamente de perder tempo com as coisas vãs deste mundo. Temos que pensar em todo momento somente no Senhor Jesus,
somente no Deus de Israel, esse Deus que nos abençoa, irmãos. É o grande momento de estarmos sempre clamando pela misericórdia de Deus. Por isso ele diz: eu sou o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água viva. A salvação é gratuita, irmãos. A água da vida é gratuita. A unção de Deus é gratuita sobre as nossas cabeças. E o Senhor continua no versículo 7, irmãos, a grande promessa que Ele tem para mim e para você. Ele diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha, irmãos, a importância que Deus coloca para cada um de nós. Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu filho. Não porque você merece, não porque você tem feito algo maravilhoso, mas foi porque Ele te escolheu antes mesmo de ter sido formado. É a escolha de Deus, é a escolha de Deus que faz a grande diferença neste momento. Mas, irmãos, o último versículo que nós lemos, de número 8, aqui nós temos, irmãos, exatamente o castigo para aqueles que não buscaram, não creram e não confiaram no Senhor. E eu vou ler aqui pausadamente. Ele diz: quanto, porém, aos covardes, aqueles que se acovardaram diante da pregação da palavra, que se acovardaram em não pregar a palavra de Deus, em não ser um missionário de Deus, aos incrédulos, aqueles que jamais creram que a palavra de Deus é viva, eficaz, é verdadeira. Não basta você ler, você tem que tomar posse das promessas de Deus. Aos abomináveis, são aqueles que se levantam a falar mal da obra de Deus, são aqueles que se levantam a falar mal do nosso Deus Todo-Poderoso, a falar mal do Espírito Santo que habita em nossos corações, que Jesus, quando subiu, disse: não vos deixarei órfãos, mas deixarei o Espírito Santo sobre a tua vida, para mostrar o caminho, a verdade, para que possa caminhar em vitória, em vitória. Ele diz mais: os assassinos, se não se converterem, não terão salvação e não encontrarão, não serão vencedores e não serão filhos de Deus. E ele diz, irmãos, aos impuros, aqueles que em momento algum se consertaram, mas preferiram continuar na impureza, na imundície, longe dos caminhos do Senhor. E ele acrescenta aqui, irmão, todos os feiticeiros, aqueles que intentam, inventam todo mal contra os mandamentos de Deus, aos idólatras, aqueles que seguem qualquer Deus, aqueles que seguem qualquer religião, qualquer situação, têm o conhecimento da verdade, mas preferem as ofertas deste mundo, porque são mais fáceis e oferecem coisas maravilhosas e esquecem dos mandamentos do Senhor nosso Deus. E ele diz mais: e a todos os mentirosos, todos aqueles que mentem, não importa o tipo, o tamanho, não importa qual é a mentira não é de Deus, a mentira é do inimigo, a mentira é do diabo. Vejam que todos foram colocados aqui juntos com a promessa de que estarão queimando no lago que arde com fogo e enxofre. Não haverá salvação para estes. E o momento é o momento em que o Senhor voltar, e não haverá tempo para mudar de posição. Por isso, irmãos, é a obrigação de cada um de nós como cristãos levar e cumprir a palavra e de pregar o Evangelho a toda a vida, toda criatura, todos aqueles que estão necessitados neste mundo, para que eles possam ter o conhecimento e se converter. Irmãos, vejam que todos esses casos que estão no versículo 8 existem no dia a dia, nesta caminhada que fazemos, cansamos de ver.
mas nós temos que falar de Jesus, temos que falar deste Deus maravilhoso para todas estas vidas, para que eles não ardam com fogo e enxofre do inferno, a saber, a segunda morte, para que eles encontrem a salvação em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, o tamanho da responsabilidade que nós cristãos temos na presença de Deus. Vejam que foi Deus que escolheu a cada um de nós para estarmos pregando este evangelho que não é nosso, é dele, para levarmos a salvação que não é nossa, é dele. Todos têm o direito à salvação, todos têm o direito de se converter, todos têm o direito, como diz a palavra de Deus, de receber de graça a água da vida, receber de graça, sem qualquer pagamento. Esta é a promessa de Deus para cada um de nós, para que possamos encontrar salvação. Irmãos, gostaria de terminar esta palavra antes de orarmos, no capítulo seguinte, o último capítulo 22, eu vou ler os versículos de 12 a 14 e depois o versículo de número 20, capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Apocalipse. No versículo 12 ele diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É Jesus falando que ele vai voltar, e ele vem sem demora, que não sabemos o dia, a hora, mas a certeza de que ele vem, essa é a certeza que o cristão tem, ele voltará. E ele continua no 13 dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele repete aqui novamente tudo aquilo que ele já falou no capítulo anterior. E no versículo 14 ele diz mais: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós somos bem-aventurados porque somos lavados no sangue do Cordeiro, somos purificados pelo sangue de Cristo. E ele termina o penúltimo e último versículo de Apocalipse dizendo: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É a promessa. Jesus voltará. Não sabemos o tempo, mas ele voltará e será a nosso galardão conforme estivermos neste dia e hora. Não há tempo para se perder com as coisas do céu, irmãos. E ele termina dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós em todo momento. Que jamais nos falte o azeite da unção sobre as nossas cabeças. Que jamais falte a unção do Cristo sobre cada um de nós. Que jamais falte a nossa oração, a nossa busca, a nossa presença diante deste Deus Todo-Poderoso. Irmãos, feche os seus olhos, coloque a mão direita sobre o seu coração e vamos clamar a Deus pela nossa vitória, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa vida, para que o Senhor nos dê vida e vida em abundância. Vamos clamar para que jamais nos afastemos do caminho do Senhor, para que possamos seguir sempre em frente, porque a vitória é certa, é garantida, porque o Senhor vem sem demora para nos abençoar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, clamando: Senhor, tende misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos dia após dia a continuarmos caminhando na Tua presença, a nos afastarmos, Senhor, de todos esses males descritos no versículo 8, Senhor.
principalmente da mentira que assola este mundo, da mentira que é a obra do diabo para destruir, Senhor, este povo. Pai, é no nome de Jesus que clamamos a Ti, Senhor. Toma cada vida aqui neste momento, Senhor. Toma, Senhor, cada vida aqui neste momento e abençoa-nos e guarda-nos, Senhor. Estejamos, Senhor, debaixo da Tua proteção, Senhor. Ó Deus, é no nome de Jesus, Senhor, que a nossa mão colocada sobre o nosso coração não sejam nossas, mas seja a Tua mão, seja o poder de Deus penetrando em cada coração, Pai, e abençoando nossas vidas, Pai. Pai, continua nos dando todo o livramento. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos filhos, netos, pais, Senhor, a vida de toda a nossa parentela, Senhor. Queremos colocar diante de Ti a nossa casa, o nosso trabalho, Senhor, tudo aquilo que Tu tem nos dado e nos abençoado. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu podes ainda cumprir, Senhor, porque ainda há tempo, Senhor. Não há tempo para se perder, mas é tempo de clamar, Senhor, por um emprego, Senhor, casa própria. Tudo aquilo que Teus servos têm clamado e têm buscado na Tua presença. Ó Deus, como é maravilhoso estar diante de Ti, Senhor. Ó Deus, derrama a Tua unção, o Teu óleo, o Teu azeite sobre as nossas cabeças, Senhor. Abençoando, caminhando, Senhor, pelas estradas, Senhor, da vitória, Senhor. Porque a Tua palavra diz que Tu é que vai à nossa frente. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, Senhor. E nós cremos que Tu continuas no dia de hoje, operando as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, Pai. Guarda, Senhor, nossos pequeninos, Senhor, que eles possam caminhar sob a orientação dos seus pais, e os seus pais sejam orientados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que não haja qualquer dissensão, Senhor, qualquer discórdia, Senhor, para que todos possam caminhar, Senhor, segundo os Teus mandamentos, a Tua palavra, sempre, Senhor, em direção, Senhor, à Tua salvação, às Tuas promessas sobre a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, manda fogo do céu e vai queimando, Senhor, toda a obra do inimigo. Queima, Senhor, tudo que não Te agrada, queima tudo que não vem de Ti, Senhor, e libera sobre as nossas vidas o Teu amor, a Tua unção, a Tua paz e a Tua alegria. Pai, Tu sabes o quanto nós precisamos da Tua paz e da Tua alegria. Pai, dá-nos a Tua prosperidade física, espiritual e material. Afasta-nos, Senhor, de todo mal que assola este mundo, Senhor, e que haja somente o mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos abençoando e nos entregando as Tuas promessas, a vitória, Senhor, novo céu e nova terra, porque o anterior já se foi, Senhor, porque as Tuas promessas são de vida nova, e nós tomamos posse desta vida nova. Pai, é no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Abençoa cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Senhor, poderosamente. Abençoa, Senhor, cada vida pela qual temos intercedendo, Senhor, neste culto, Senhor, de libertação, de adoração e de consagração, Senhor, porque nós consagramos cada vida na Tua presença. Pai, se conosco, Senhor, em todo momento. Pai, nós tomamos posse da nossa vitória, Senhor. Nós tomamos posse das nossas bênçãos poderosas que já foram determinadas por Ti. Senhor, abençoa a Tua igreja em todo este mundo que prega a Tua palavra. Em especial, abençoa a Tua igreja metodista, Senhor, no Vital Brasil. Abençoa nossos pastores, nossos evangelistas, nossos obreiros, Senhor.
Ó Deus, que não haja soberba no meio do teu povo, Senhor, mas que haja somente o mover do teu Espírito Santo em nosso meio, nos abençoando, Senhor. Afasta de nós toda soberba, toda dissensão, toda discórdia, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não vem do alto, Senhor. E que haja somente o teu operar, o operar do teu Espírito Santo em nosso meio. Livra-nos, Senhor, livra-nos de toda obra do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, manda fogo do céu e vai queimando todo espírito de enfermidade. Nós não aceitamos enfermidade no meio do teu povo, porque o teu Filho amado já levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo e intercedendo por cada um de nós à direita de Deus Pai. Essas são as maravilhas do reino de Deus. Estas são as tuas maravilhas, Senhor, para cada um de nós. E nós cremos, Senhor, e tomamos posse, Senhor, da nossa vitória em todo momento. Pai, abençoa o teu povo neste momento, Senhor, como está no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24. Tu determinaste a Moisés para falar a Arão e aos seus filhos, os sacerdotes escolhidos naquela época, dizendo como o teu povo seria abençoado, e nós somos o teu povo. Irmão, levante a mão e receba a bênção sacerdotal, a promessa de Deus para a sua, para a minha vida, em que o Senhor diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor, que a felicidade do Senhor esteja com cada vida e cada família representada aqui neste momento, Senhor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amém. Glorifique o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Toma posse da bênção sacerdotal sobre a tua vida. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Toda a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que és e que há de vir, o grande eu sou. Declare mais uma vez. Santo, 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 Ele é Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.